Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento de revisão, do Clube de Leitura. Aula 42.2. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Nós temos nosso Clube de Leitura, com a obra Capitães da Areia de Jorge Amado. A obra Capitães de Areia funciona como um romance de aventuras, porém as ações dos personagens não se resumem apenas em breves acontecimentos. A análise social é perpassada pela percepção por parte do autor de que o atual sistema econômico e político potencializa as injustiças inerentes ao próprio modelo, uma vez que os garotos são apresentados como vítimas da sociedade na qual se insere, não poderiam ser vistos como opressores, mas sim como oprimidos. Foco narrativa, amadinho. A narrativa é feita em terceira pessoa, com narrador externo, onisciente, que assume uma postura engajada de esquerda e em defesa dos pobres e da liberdade. Justaposição de ações circunstanciais denunciando as injustiças sociais ligadas às crianças abandonadas e à pobreza. Narrativa dinâmica com ênfase em episódios de ação e ecos românticos. Os personagens. A atração do perfil de alguns membros é possível notar que cada um tem uma função específica dentro do grupo. As funções se associam sempre às características físicas ou psicológicas dos garotos. Então nós temos aí o personagem que é o sem pernas, que ele tinha um conflito com ele mesmo, tinha um complexo. Tem também o João Grande, que cuidava, era dócil, gostava, protegia os menores. Tem um Pirulito, que tinha o objetivo de ser padre. O professor, que era o único do grupo que sabia ler, que contava história à noite para as crianças, para o grupo todo, que todos eram crianças, Madinho? Pedro Bala, o líder, era o capitão, o líder dos Capitães de Areia. A Dora, a única menina que representava aquele papel maternal, tá certo? E, quem mais? Já falei, o gato é aquele, que a sexualidade dele era aflorada, que com apenas 14 anos se envolveu com uma prostituta. E Boa Vida, que não queria nada, Boa Vida, ele só queria sossego, ficar só curtindo a noite. Belezinha? Então aqui, os personagens e um pouquinho do resumo da obra Capitães da Areia. Beleza? Daqui a pouco, amadinho, eu vou retornar para o nosso momento do Tirando Dúvidas, tá certo? Aguardem aí. Até lá! Olá, amadinhos! Agora eu quero ver quem leu a história, quem leu o livro, a obra da segunda unidade. Estão afiados? Então vamos lá para o nosso momento, que é o Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Acompanhe comigo, vamos lá para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte: sobre Capitães da Areia de Jorge Amado, qual afirmativa, amadinhos, abaixo não é verdadeira? Agora vamos ver. Quem souber a resposta, fica aqui só na mente, tá bom? E fica contigo, e não adianta depois dizer que ai, professora, não entendi a pergunta. Relaxa. Nós estamos estudando a unidade 2, tá certo? Capitães da Areia. Aí tá dizendo o seguinte, sobre Capitães da Areia. Qual a afirmativa não é verdadeira? Então vamos lá. A personagem João José, o professor, Pivete Professor, é uma síntese da utopia da leitura. Para ele e com ele, ler e narrar tornam-se atitudes políticas.
B. A eroticização das personagens, pequenos bandidos no texto, não deixa de tratá-los como problemas. C. As personagens crescem e tornam-se adultos, entretanto, continua a tensão que os opõe ao mundo. Portanto, trata-se de um romance de tensão máxima. D. As personagens são simbolicamente portadoras da viabilização de um discurso socialista. Portanto, trata-se de um romance de tensão transfigurada. E a espinha dorsal do romance é a desigualdade. E ele apresenta uma saída para isso na luta de classe. A, B, C, D ou E, vamos lá. Não é verdadeira. Gabarito, letra D, né? As personagens são simbolicamente portadores de viabilização do discurso socialista, portanto, trata-se de um romance de tensão transfigurada. Isso aqui não é verdadeira. Vamos lá para a questão 2. Assinale a opção que apresenta corretamente dois elementos presentes na narrativa de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Presta atenção. Ó, a alternativa que apresenta corretamente dois elementos presentes na obra. Tá bom? A. Regionalismo, cientificismo. B. Ativismo político e impressionismo. C. Lirismo e crítica social. D. Intimismo, experimentação formal. E. Sensualismo, introspecção psicológica. E aí? Qual é? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, ó. Vamos lá, gabarito letra C, né? O lirismo e a crítica social. Lembra que a gente falou da prosa poética? E também não faz a questão lá da crítica social, da questão da cidade alta para a cidade baixa, a desvalorização. Então, a alternativa letra C. Questão 3. Qual é o assunto principal do livro Capitães da Areia? Letra A. Fala de crianças abandonadas que viviam trapiche, que roubam e o chefe do grupo é Pedro Bala. Fala de crianças que foram abandonadas e depois adotadas. C. Constitui uma história de crianças trabalhadoras que estudam e ajudam os pais. D. Mostra a história de crianças que foram abandonadas e moram. Amadinho até moram, tá? Tá moam. Ai, ai, amada. E moram no orfanato. E fala de uma história que crianças foram abandonadas, bebês, e viraram todos marinheiros. Ó, qual é o assunto? O enredo da história, amadinho. O que falava lá, Capitã da Areia? Qual que se encaixa aqui? A, B, C, D ou E? Ó, eu falei A, B, C, D ou E, acabei mordendo a minha língua, amados. Qual é? Temos aqui, ó, o gabarito. Letra C aí tava fácil, amadinho. Tá? Tava fácil. Somente até com toda vez que a gente terminava a aula, eu mostrava lá, tinha um resumo da história, eu contei algumas partes, né, que tinham lido, que era quem? Pedro Bala, e eles faziam pequenos delito furto, né? Mas assim, eu poderia dizer que eles roubavam para conseguir dinheiro e depois consumir drogas? Não poderia falar isso, não. Tá bom? Eles falam de crianças abandonadas que vivem no trapiche, que roubam, e o chefe do grupo era Pedro Bala. Então, esse aí é o assunto geral, era o enredo da história. Questão 4. A propósito do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, não se pode afirmar, não pode. A.
O romance inicia-se de maneira inusitada, trazendo matéria de jornal e cartas de leitores. B. As diversas vozes que abrem o romance constituem forte argumentação que tornará mais grave a denúncia social apresentada. C. As personagens são apresentadas uma a uma e têm reportadas situações do seu passado para que sejam aprendidas melhor pelo leitor. D. O episódio do carrossel expõe a fragilidade das crianças que vivem situações violentas no seu dia a dia. E a terceira parte do romance não tematiza claramente questões político-ideológicas. A, B, C, D ou E. Qual é o propósito do romance que não se pode afirmar? Nós temos aqui o gabarito E, né? A terceira parte do romance não tematiza claramente questões político e ideológicas. Beleza? O que vai falar lá? Vai falar, a terceira parte lá do livro vai falar sobre a questão da Dora chegando, uma menina, né, lá no bando. Belezinha? Vamos lá agora para o Se Liga no Enem, que é o momento de treino. Pense que lá no Enem não tem questão relacionada a este clássico? Tem, amadinho. Vamos lá, então. Ó, um fragmento, né, de Capitães da Areia, Jorge Amado. O Molu espalhara a bexiga na cidade. Era uma vingança contra a cidade dos ricos. Mas os ricos tinham uma vacina. Que sabia o Molu de vacinas? Era um pobre deus da floresta da África. Um deus dos negros pobres, que podia saber de vacinas. Então, a bexiga desceu e assolou o povo de Molu. Tudo que o Molu pôde fazer foi transformar a bexiga de negra em alastrim, bexiga branca e tola. Assim mesmo, morrera negro, morrera pobre. Mas o Molu dizia que não fora o alastrim que matara, fora o lazareto. O Molu só queria, com o alastrim, marcar seus filhinhos negros. O lazareto é que os matava. Mas as macumbas pediam que ele levasse a bexiga da cidade, levasse para os ricos latifundiários do sertão. Eles tinham dinheiro, léguas e léguas de terra, mas não sabiam tão pouco da vacina. Vamos ao comando da questão. O texto literário, publicado em 1937, fala da epidemia da bexiga, varíola. E, letra A, reconhece a circulação global das doenças bacterianas e facilidade de combatê-las em meios sociais pobres. B, identifica a origem africana da varíola e da baixa resistência da população afrodescendente de Salvador à doença. C, combina percepções médicas, religiosas e sociais sobre a epidemia de varíola na cidade de Salvador. D, associa cientificidade, preconceito social e política de confinamento no combate à epidemia de varíola em Salvador. E, despreza a dimensão mística e os sabores populares acerca das doenças e seus métodos de prevenção. Então, vamos lá. Fala da epidemia de bexiga e A, B, C, D ou E, amados. Temos aqui, gabarito letra C, ele combina, né,
percepções médicas, religiosas e sociais sobre a epidemia de varíola na cidade de Salvador. Beleza? E agora? Agora é a hora do trabalhando gênero, que é a hora de produção, é a hora de produzir. Vamos aqui então. Temos aqui o seguinte, né? O que você, amadinho, olha só, para a atividade extra classe, você vai fazer o resumo da obra. E qual é a obra da segunda unidade, amado? Nós temos Capitães da Areia, que faz parte do modernismo, segunda geração, geração de 30, tá? Jorge Amado, tá certo? Você vai fazer um resumo da obra. Capriche no seu resumo. Belezinha? Aqui os amadinhos, né? Abriram a nossa aula, né? Fizeram a introdução e vamos fazer o encerramento também. Beleza? Agradeço a todas as professoras, né? Ou melhor, vamos falar, todos os professores que enviaram, tá bom? Que participaram. Estou aguardando mais, tá certo? Que aqui está finalizando a segunda unidade, mas já tem a terceira unidade, beleza? Caprichem, tá certo? E vamos lá ao nosso pensamento do dia. Ler é viajar nas asas da imaginação. Então, voe alto e sempre. Então, aqui, deixa essa mensagem aqui, este pensamento, essa reflexão que você, amadinho, vamos lá, vamos mergulhar no mundo da imaginação. Vamos fazer esse mergulho nas obras literárias. Belezinha? Amados, muito obrigada por tudo, um forte abraço e até a próxima aula!